madrugada de oração. Ouça essa canção. O Espírito Santo vai falar profundamente ao teu coração. Aleluia. Aí onde você está, se você conhece essa canção, adore a Ele. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Aleluia! Teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. O Senhor pode fazer com que você ande sobre as águas. Ouça o que Ele te diz nessa hora, nesta madrugada de oração. Talvez você está atemorizado, com o seu coração cheio de medo. E olha o que Ele te diz. Para que temer? Olha o que o Espírito Santo está te falando através dessa canção. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, oi, andarabaçu e deixei-se, e andei que levaço se cantarabaçu e cantarabaçu, e xandebarabaçu, mas fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me aqui, Rebanarabarabassu, Cantaramanai, Gede Cantaramanai, Orobassu, De Cantaramanai, Assu, De Cantaramanai, Brincando de Bassu e Anderei, que nesta madrugada de oração, o Espírito Santo te leve a um nível de fé muito maior do que você já viveu até aqui. Aramanara, Xandarabassu e De Quelebarabassu. Em tudo em ti confio.
sendo a nossa madrugada de oração. E o tema da nossa palavra da madrugada de oração de hoje é: movidos pela fé que faz o sobrenatural acontecer. Movidos pela fé que faz o sobrenatural acontecer. Eu tenho falado muito já há alguns meses atrás, bem antes de toda essa pandemia começar, sobre a fé que move o sobrenatural. E nesses dias nós estamos diante de momentos onde as ondas do mar da vida tentam nos afogar. E nós precisamos ser movidos por essa fé que faz o sobrenatural acontecer. E nesta madrugada de oração eu queria ler um texto no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que nos diz assim: logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já em alta madrugada, olha o que o texto diz: Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Já era alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes: imediatamente tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia! E eu quero te dizer nessa noite que você precisa ser movido pela fé que faz o sobrenatural acontecer. Nós vemos nesse texto aonde os discípulos estavam no barco e uma grande chuva, um grande vento, uma tempestade terrível sobreveio sobre aquele lugar em alto mar aonde eles estavam. E de repente Jesus vem andando sobre as águas ao encontro deles. E quando eles olharam Jesus, eles acharam que era um fantasma. E eles ficaram atemorizados, vendo Jesus vindo e não identificando que era Jesus. Eles ficaram apavorados. E então Pedro diz: se tu és Jesus,
se tu és o Senhor, manda-me ir sobre as águas até onde tu estás. E Jesus lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Existem algumas revelações de Deus nesse texto para os dias atuais que estamos vivendo. Muitas vezes somos como Pedro. Jesus está vindo ao nosso encontro no momento das tempestades que estamos vivendo, das ondas do mar da vida que tentam nos afogar. Ele vem para nos socorrer, mas nós muitas vezes estamos cegos espiritualmente e não conseguimos enxergar que Jesus está vindo para trazer a nós o socorro. Aqueles discípulos, eles não identificaram que era Jesus. Eles acharam que era um fantasma. E tem muitas pessoas que se encontram assim, andando com Jesus, mas não acreditam no poder que Ele tem. Isso aconteceu na vida daqueles discípulos naqueles dias, na vida de Pedro e dos demais. Eles já andavam com Jesus, mas eles ainda não sabiam o poder que tinha Jesus. Ou melhor, eles não tinham ainda experimentado de forma pessoal esse poder que emana de Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro então diz: se tu és o Senhor, me faz andar sobre as águas, me chama para ir até você. Pedro desce do barco e vai até Jesus. Mas no meio do caminho, quando ele andava sobre as águas, o medo tomou o coração de Pedro e ele começou a afogar. E ele começou a afundar. E Jesus vem ao encontro de Pedro. Quando ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não sei se você conhece o grão de mostarda, mas a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, imagine você que Pedro foi chamado por Jesus de homem de pequena fé. Então, a fé que Pedro tinha não era nem de um tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é bem pequenininho. Imagine que nem esse nível de fé Pedro estava tendo. Jesus estava falando aqui de uma fé que traz o sobrenatural. Jesus estava dizendo que Pedro precisava se mover nesta fé que traz o sobrenatural. E ele por um tempo anda sobre as águas, mas de repente ele afunda e ele clama pelo Senhor. E como Jesus é misericordioso, estende a mão e traz Pedro, que estava afundando, de volta. Ele salva a Pedro, que estava afundando, afogando. Mas o que eu quero então trazer a você nesta madrugada de oração, movidos pela fé que traz o sobrenatural, nós precisamos dar passos de fé. E dar passos de fé para viver o sobrenatural. Nós precisamos rejeitar 3 sentimentos terríveis que tomou o coração de Pedro e daqueles discípulos e que tem tomado o coração de muitos nos nossos dias. Primeiro sentimento, da incredulidade.
naquele momento que Jesus estava vindo, eles não acreditaram que era o próprio Jesus. E o segundo sentimento que você precisa rejeitar nessa noite é o medo. E eles sentiram medo porque eles acharam que era um fantasma. Muitas pessoas estão tomadas pelo medo nestes dias. Rejeite o medo em nome de Jesus. O medo atrai vários tipos de doença emocionais, aonde pessoas são tomadas por ansiedade, aonde pessoas são tomadas por síndrome do pânico, por depressão, por causa do medo. E além de tudo, o medo também ajuda a baixar a nossa imunidade, isso é comprovado. Então imagine que eles estavam tomados pelo medo, e talvez você esteja assim hoje, com medo. Rejeite o sentimento do medo agora em nome de Jesus. O terceiro sentimento que você precisa rejeitar nessa noite é o sentimento de desânimo. Com certeza, aqueles homens que estavam naquele barco estavam desanimados, porque estavam diante de uma grande tempestade, de um forte vento. Aquele barco podia virar e eles podiam morrer. E eles foram tomados pelo desânimo. E eu digo a você, nesta madrugada de oração, rejeite todo o desânimo da sua vida em nome de Jesus. Diante da tempestade que você está vivendo, da luta, da provação, da tribulação que você está passando, rejeite o sentimento de desânimo. O desânimo paralisa. Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas, de repente ele foi tomado pela incredulidade, pelo medo e pelo desânimo. Por isso ele começou a afundar. Agora você precisa dar passos de fé para ser movido pela fé que traz o sobrenatural. Rejeite esses três sentimentos que tomaram o coração de Pedro, que estava andando sobre as águas e de repente começa a afundar. Mas você precisa dar passos de fé. E o primeiro passo de fé que você precisa dar, você precisa crer no poder que há em Jesus. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas andam com Jesus, mas não sabem, não experimentaram ainda o poder que Ele tem. Você precisa andar com Jesus e saber o poder que Ele tem, experimentar o poder que Ele tem, que é além do natural. Talvez você diz até que conhece a Jesus, mas ainda não experimentou do poder que Ele tem. E eu quero te dizer que Jesus, Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Deus de milagres. Todo poder emana de Jesus. Há poder em Jesus. Quando uma mulher toca em Jesus, ela estava há 12 anos com fluxo de sangue. Jesus vira diante de uma grande multidão e diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. Aquela mulher sabia que Jesus tinha poder para curá-la. Você precisa saber quem é Jesus, o poder que Ele tem.
e experimentar do poder dele na sua vida. Esse é o primeiro passo de fé que você precisa dar nessa madrugada de oração. O segundo passo de fé que você precisa dar é crer contra as circunstâncias. O vento está forte, a tempestade não para, a luta parece que não tem fim. Você precisa crer que o Senhor tudo pode fazer. Não olhe as circunstâncias. O segundo passo de fé é olhar para Jesus, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos, aquele que tem o controle sobre a natureza, sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que nele há. Ele prova isso nesse texto porque ele anda sobre as águas. Muitas vezes você está deixando as circunstâncias que estamos vivendo nesse tempo, que se fala de pandemia, que se fala de crise, tomar conta de você. E você está sendo movido não pela fé, mas pelas circunstâncias. Mas hoje você precisa dar um passo de fé, de não ser movido pelas circunstâncias, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que tudo pode fazer, aquele que pode fazer o vento e o mar cessar, passar, pois ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. O terceiro passo de fé que você precisa dar é então obedecer a ordem, a direção dada por Jesus. Aqui nós vemos que Pedro, ele então obedece o que Jesus diz e ele começa a andar sobre as águas. Muitas vezes Jesus nos dá uma direção, ele nos diz o que devemos fazer e nós não fazemos. Fazemos ao contrário daquilo que ele está falando. E de repente as águas do mar da vida começam a nos submergir. Começam a nos afogar. Você precisa obedecer a direção dada por Jesus. Esse é o terceiro passo de fé que você precisa dar. Obedecer a direção que Jesus está te dando. Eu tenho dito nesses dias que se eu já ouvia a voz do Senhor e fazia aquilo que Ele me ordenava, agora mais ainda. Eu já então obedeci a sua voz e eu tenho dito ao Senhor: Deus, eu quero ser guiada por Ti todos os dias no que fazer, no que falar, de como fazer. Você precisa obedecer a direção que Jesus está te dando. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar. Não é tempo mais de nos preocuparmos com o que as pessoas vão falar. Precisamos nos preocupar sim em obedecer a voz do Mestre, em seguir os passos de Jesus, em andar na direção que Ele nos ordenar. Esse é o terceiro passo de fé. O quarto passo de fé, no texto que nós lemos, é reconhecer diante de tudo e de todos quem é Jesus. Aqui eles reconheceram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E reconhecer diante de tudo e de todos é verdadeiramente viver aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. É dizer a tudo e a todos que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus.
Os dias são maus. Muitos estão apreensivos com o dia de amanhã. E o quarto passo de fé que você precisa dar é reconhecer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o mediador, Ele é o intercessor entre Deus e o homem. Jesus, o Filho de Deus. Foi Ele que morreu na cruz para nos dar salvação. E nesses dias, eu e você, povo brasileiro, povo da terra, reconheça que Jesus verdadeiramente é o Cristo, Filho do Deus vivo. E reconhecer quem Ele é se entregar a Ele de todo o seu coração. É deixar Ele reinar sobre a sua vida. É reconhecer, permitindo que Ele governe sobre a sua vida, que Ele reine sobre a sua vida. E este é o quarto passo de fé. Reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo. E permitir que Ele reine e governe sobre a sua vida. Amém? Esta é a palavra vinda do coração de Deus para o seu coração nesta madrugada de oração. E eu quero orar por você. Feche os teus olhos aí onde você está. Coloque a mão no teu coração e repita uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu rejeito todo sentimento de incredulidade, de medo e desânimo em nome de Jesus. Toda incredulidade sai em nome de Jesus. Todo medo sai em nome de Jesus. Todo desânimo sai em nome de Jesus. Que você dê esses 4 passos de fé. E que você possa se mover pela fé que traz o sobrenatural nesses dias. E que você possa andar sobre as águas. E andar sobre as águas é andar sobre os problemas. É andar sobre as lutas. É andar não olhando para as circunstâncias, para as ondas do mar da vida, mas olhar para Jesus, que tem todo o poder para fazer o vento e o mar se acalmar. E que mesmo que você esteja se afogando, se você clamar por Ele, Ele vem ao seu encontro e estende a mão e te tira da profundeza do mar, dos problemas que você está envolvido, que você está entregue. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus eu profetizo nesta madrugada de oração, que você será movido pela fé que traz o sobrenatural em nome de Jesus. Você será movido pela fé que traz o sobrenatural. Que esta fé que traz o sobrenatural possa encher o seu coração e que você possa se mover nesta fé. E que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Andar sobre as águas é ser movido pela fé que faz o sobrenatural. E nesses dias, Deus quer te levar a ter experiências assim. Eu queria orar por todos que estão enfermos no Brasil e no mundo, não só, como eu tenho dito, do coronavírus, mas de toda e qualquer enfermidade. Ore comigo, se você conhece alguém que está infectado pelo coronavírus,
ou está com algum tipo de enfermidade, ore por essa pessoa. Ou se você está enfermo, eu quero orar por você agora. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão infectados pelo coronavírus em toda parte do Brasil e do mundo. Eu declaro cura, eu declaro milagre, em nome de Jesus. Ó Deus, que a taxa de infectados possa diminuir a cada dia, e que esse vírus seja exterminado da face da terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura aqueles que estão infectados pelo coronavírus agora. Traga cura, milagre sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que estão enfermos, seja com câncer, seja com diabetes, seja com AIDS, com problemas no coração, nos rins, no baço, no fígado, problemas neurológicos. Qualquer que seja a sua enfermidade, eu declaro a cura, o milagre, que Jesus, o Deus de milagres, possa tocar a sua vida nesta madrugada e trazer o sobrenatural, fazendo o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque aí na enfermidade que está sobre o seu corpo, e eu declaro: câncer, tumor, desapareça agora em nome de Jesus. Veias entupidas, sejam desentupidas agora em nome de Jesus. Pessoas que estão com problema grave nos rins e precisam de transplante, eu declaro agora cura, milagre sobre os seus rins agora, em nome de Jesus. Rins comecem a filtrar, a funcionar normalmente, perfeitamente, em nome de Jesus. Arabaxanda carabaço e anderei, rocoxodome raiatu e andarai, roquitelabaço e anderei raiás. E eu declaro milagre sobre todos aqueles que estão enfermos agora. Seja movido pela fé que traz o sobrenatural e receba a cura, o milagre agora, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão necessitados do alimento, que estão desempregados. Ó Deus, em meio à crise, eu creio que o Senhor é poderoso para abrir portas para aqueles que estão desempregados. Trazer o alimento para aqueles que estão necessitados, pois Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E eu declaro que o Senhor vai trazer na tua casa toda a provisão que você precisa. Vão bater na tua porta e vão entregar feiras, alimentos, e vão trazer provisão para a tua mesa, para a tua despensa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abrirá portas para aqueles que estão desempregados. Se você crê, diga amém aí onde você está. Pegue a sua carteira de trabalho, coloque ela diante do Senhor e ore e diga: Senhor, eu creio que Tu és o Deus do impossível. Abra uma porta de emprego para mim, em nome de Jesus. E eu profetizo que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Eu te abençoo com a benção da paz, com a benção da alegria, com a benção do amor, com a benção da saúde, com a benção da salvação, em nome de Jesus. Amém. E eu profetizo sobre Taiobeiras. Deus colocou sobre os teus muros, ó Taiobeiras, atalaias, pessoas que estão orando dia e noite por essa cidade, por essa nação e pelas nações da terra. Eu profetizo muralhas de fogo em volta dessa cidade, para que nenhuma enfermidade, para que esse vírus não chegue até nós, em nome de Jesus. Não chegue até a tua vida, não chegue até a tua casa, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor te protegerá e trará livramento para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como pastora, eu me coloco à sua disposição para orar por você,
para lhe fazer uma visita. Se você quiser, pode me ligar, me chamar nas redes sociais, que eu estarei também orando pelo telefone. Se você precisar de ajuda, me procure, porque eu estou aqui para isso. O lema da nossa igreja é glorificando a Deus e abençoando vidas. Eu vivo para glorificar a Deus e abençoar vidas. E você pode me procurar. Se você precisa de uma palavra, de um conselho, de uma oração, de ajuda, me procure, que eu estou aqui para lhe servir. Eu sou a pastora Renata Bussar, pastora da Igreja do Caminho de Taiobeiras. Não sou taiobeirense, nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, mas estou aqui há 21 anos. Sou taiobeirense de coração, amo Taiobeiras, amo esta cidade, amo este povo e eu estou aqui para servir ao povo de Taiobeiras. No que você precisar de mim, conte comigo, estou à sua disposição. Estamos com o projeto Compaixão, abençoando vidas, levando alimento para aqueles que precisam, uma palavra de Deus e orando por vidas. Se você quiser fazer parte desse projeto, nos procure, colaborando com cestas básicas, com alimentos, com roupas. Você pode enviar a sua oferta, você que é de outra cidade, de outro estado, de outra nação, nos procure nas redes sociais, que nós estaremos aplicando no projeto Compaixão, levando o evangelho das duas mãos, levando Jesus e levando o alimento. Contamos com você para que o nosso projeto Compaixão possa ajudar muitas famílias em meio a essa pandemia. Juntos nós somos mais fortes. Precisamos nos unir para ajudar as famílias que necessitam na nossa cidade e também na nossa região. Conto com você para nos ajudar no projeto Compaixão. Eu agradeço a todos que já têm nos ajudado. Que Deus lhes recompense com as delícias dos céus e com as riquezas da terra. 100 vezes mais sobre a vida de cada um que tem colaborado com o projeto Compaixão. Continue colaborando e participando, porque nós iremos sim continuar ajudando as famílias na nossa cidade. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor. Essa foi a madrugada de oração. Um forte abraço da pastora Renata Bussar e um beijo no seu coração. Para mim, pessoas são mais importantes do que coisas.